Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é o Letras na Rede. Uma das maneiras de se enfrentar uma crise é buscar paralelos no passado. A crise financeira de 2008 suscitou um retorno à Grande Depressão de 1929, assim como a pandemia causada pelo coronavírus, nossa crise atual, trouxe para as nossas telas recortes de jornais e fotografias reportando a gripe espanhola de 1918. No mercado editorial, tivemos um fenômeno bastante peculiar. A Peste, livro publicado pelo escritor argelino Albert Camus em 1947, virou best-seller em 2020, assim como outros livros relacionados a epidemias também tiveram suas vendas incrementadas. A Peste narra uma epidemia de peste bubônica na cidade de Oran, na Argélia. Uma infestação de ratos que morriam pelas ruas anuncia a chegada da epidemia, o que faz com que um dos personagens principais da narrativa, o médico Bernard Rieu, sugira ao prefeito da cidade que se tome as devidas medidas preventivas, mesmo que não houvesse ainda certeza de que se tratava realmente de um surto de peste bubônica. O poder público, porém, age de maneira bastante negligente, buscando evitar que a população se alarmasse. Quando as medidas chegam, já é tarde. As portas da cidade são fechadas e é cortada a comunicação com o exterior. Apesar da gravidade da situação, a população da cidade demonstrava ter dificuldade em compreender pelo que estava passando, negando sua realidade. A maior parte das pessoas era, segundo o narrador, sensível ao que perturbava seus hábitos ou atingia seus interesses. Impacientavam-se, irritavam-se, e esses não são sentimentos que se possam contrapor à peste. A calamidade e suas consequências, como a escassez causada pelo corte de abastecimento, estimularam o egoísmo, o embrutecimento e a especulação. Após o fim da epidemia, o médico questiona os gritos de alegria que se ouviam na cidade, pois ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e nas roupas, espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Para além de seu enredo, a peste pode ser lida como uma alegoria da ocupação nazista na França durante a Segunda Guerra Mundial, alertando para os riscos de que novos regimes totalitários surgissem no futuro. Mas essa leitura não exclui a possibilidade de lermos o nosso presente a partir do romance, construindo novos significados e reinterpretando a obra de Camus. Outra obra a qual se recorreu nesse último ano é O Rinoceronte, do escritor franco-romeno Eugène Ionesco. Levada aos palcos pela primeira vez em 1959, a peça nos apresenta uma cidadezinha no interior da França, cuja tranquilidade é momentaneamente interrompida por um rinoceronte, que corre pelas ruas da cidade. Logo após, outro rinoceronte atravessa a cena, pisoteando o gato de uma personagem. Em vez de se alarmar por conta do perigo de se ter rinocerontes correndo à solta pela cidade, os personagens se debatem, na calçada da rua, se eram dois rinocerontes diferentes ou se era o mesmo rinoceronte que passou duas vezes. Especulam sobre a espécie dos animais, ou do animal, e reclamam da poeira que ele ou eles levantaram com sua corrida. Béranger, o protagonista da peça, mais preocupado com o que a colega de escritório por quem nutria um interesse amoroso pensava dele, chega a comentar com um amigo. Era um rinoceronte, e daí? No segundo ato, ambientado em um escritório, a notícia do rinoceronte é vista com incredulidade por um personagem que não presenciou a cena, enquanto o patrão insiste que havia trabalho a se fazer e ameaça os funcionários com um desconto em seus salários. Chega ao escritório a Sra. Buff, arfando após fugir de um rinoceronte que a perseguiu até ali. Sua visita era motivada pela necessidade de justificar a ausência de seu marido no trabalho, pois ele estava doente. Após o rinoceronte destruir a escada do escritório, a Sra. Buff percebe que ele era, em verdade, seu marido, transformado em rinoceronte. Mesmo assim, os negócios não podiam parar, e o patrão segue preocupado com a compensação das horas perdidas por conta do incidente e com a necessidade de substituir seu funcionário rinoceronte por um trabalhador apto a desempenhar suas funções. A partir daí, descobrimos que havia uma epidemia causando a metamorfose de pessoas em rinocerontes, que vão se multiplicando e cercam Béranger. Ele é isolado em seu próprio apartamento e acaba confrontando o medo de vir a se tornar também um rinoceronte. Daisy, o interesse amoroso do personagem, relativiza a situação, afirmando que o que complicava as coisas era que cada um tinha parentes e amigos entre os rinocerontes, então era uma questão de se habituar à nova situação. Por fim, Daisy abandona Béranger e a peça se encerra com o protagonista resistindo, em seu apartamento, como o último humano em meio a uma massa de rinocerontes. A
Assim como a peste, o rinoceronte também foi escrito a partir de experiências traumáticas relacionadas ao totalitarismo, tanto o caso do nazismo alemão quanto o regime fascista romeno, presenciado por Ionesco em sua juventude. Para além dessa interpretação mais imediata, o rinoceronte pode ser lido como uma alegoria acerca dos riscos do conformismo ou da falta de ação diante do autoritarismo e da intolerância. Com exceção do protagonista, as personagens da peça aceitam passivamente o embrutecimento das pessoas que se transformam em rinocerontes, justificando seus motivos e, por fim, também se entregando a essa infecção, que impede o diálogo e privilegia o pensamento de manada. Esses exemplos são uma amostra de que as obras literárias têm o potencial de se renovar com o passar do tempo, possibilitando que o leitor articule novos questionamentos sobre o presente a partir da leitura de textos escritos no passado. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Até mais! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!